Coríntios capítulo 2, versículo 12. 2 Coríntios 2, 12 diz assim, Paulo dizendo, Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Até aqui. Esse é um texto que, se nós pegarmos isolado, ele praticamente não diz nada, e não quer dizer nada. Mas neste momento, Paulo está vivendo provavelmente um dos momentos mais difíceis da sua vida. Paulo está vivendo as circunstâncias que, se ele tivesse que escolher um top 5 dos momentos mais atribulados, angustiosos e dificultosos de sua vida, com certeza Paulo escolheria esse momento. Muitas pessoas dizem até que foi o pior momento da vida do apóstolo Paulo, neste versículo, nessa história, neste acontecimento. Antes de falar propriamente desse versículo, é importante entender que a cidade de Corinto é uma cidade que até hoje você pode visitá-la, a cidade antiga, inclusive as ruínas. É uma cidade na Grécia e uma das mais importantes, maior do que Atenas na época de Paulo, para você ter uma ideia. Atenas era grandiosa como a capital da filosofia. Mas você tinha uma cidade muito rica ali por causa do comércio. Era uma cidade que tinha tanto comércio terrestre quanto comércio naval. Então bombava, o negócio ali era cheio de gente. Era uma região bastante importante. Agora, da religiosidade era um problema essa cidade. Pense numa cidade pagã. Pense numa cidade problemática. Só para você te dar um exemplo. Em Corinto, até hoje, tem uma montanha de mais de 500 metros de altura. E lá em cima tinha um templo a Afrodite. Afrodite era a deusa do amor. Lá tinham 1000 prostitutas cultuais, que as pessoas da cidade, os viajantes, para ter uma relação de culto com a divindade de Afrodite, mantinham relações sexuais com essas prostitutas. Havia 1000 delas. Para você perceber um pouco do que era o clima da cidade, ao mesmo tempo rica, próspera financeiramente, comércio, mas um paganismo baixo, um paganismo absolutamente complicado. E Paulo chega nessa cidade, e Deus abre as portas, e Paulo consegue ali fundar uma igreja, com a ajuda ali de Priscila, de Áquila. Paulo estabelece ali uma igreja na sua segunda viagem missionária, e Paulo fica lá mais de 18 meses, cuidando da igreja, alimentando a igreja, formando a igreja, preparando, porque Paulo sabia que ele não ficaria ali para sempre. O modelo de Paulo era sempre fundar uma igreja, preparar uma igreja e partir para novos lugares, partir para novas regiões. E isso aconteceu então com Paulo. Ele funda a igreja lá em Atos 18, você pode ler a história de Paulo ali na fundação da igreja aos Coríntios, em Corinto. E Paulo vai embora. Sempre que Paulo vai embora, começa a dar alguns tipos de problema. A maioria das cartas de Paulo que você tem na sua Bíblia é porque Paulo foi embora e the house is down. A casa começa a cair. A coisa começa a ficar preocupante. E Paulo recebe, primeiramente, depois que ele vai embora, ele recebe notícias de que há problemas de imoralidade na igreja. E ele vai escrever uma primeira carta que não está na sua Bíblia, mas ele fala dela em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Ele diz assim: quando eu escrevi aquela outra carta, Samuel, significa que 1 Coríntios, que está na minha Bíblia, não é a primeira carta de Paulo aos Coríntios? Não. Ele já tinha escrito uma outra carta, que nós sabemos muito pouco dela, provavelmente era uma carta curta, e apenas com um assunto, o assunto da imoralidade. O que era previsto, vamos combinar, numa cidade com tamanha imoralidade, com um culto tão pervertido a Afrodite, era de se esperar que a igreja tivesse dificuldades nessa área, recebendo a pressão que existia na cidade e tudo aquilo que acontecia na cidade de Corinto. Então estava dentro do programado. Aí Paulo mandou uma carta, mas depois ele vai receber mais notícias. Ele vai receber uma carta com várias perguntas de Corinto, mas ao mesmo tempo ele vai receber notícias que o pau está quebrando na igreja.
Por quê? Porque algumas pessoas só queriam saber de Paulo, outros só de Apolo, outros só de Pedro. Então tinha uma facção na igreja, estava muito dividido, as pessoas muito apegadas a uma personalidade importante, se esquecendo que o fundamento último era Cristo. Mas não só isso, tinha um homem na igreja que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. Não era sua mãe, era sua madrasta. E a igreja não estava fazendo nada, a igreja estava simplesmente assistindo àquela situação, e Paulo fica sabendo dessa situação e escreve de que a igreja tem que tomar uma posição em relação àquele homem que estava tendo caso com a sua madrasta. Há problemas na ceia também, eles faziam a Santa Ceia e ficavam bêbados na hora da ceia. Olha que beleza, né? Olha que simples, né, os problemas da igreja. O pessoal fala que corintiano é problema, né, mas como eu sou corintiano, não vou estender essa questão, porque tem até um verbo, eles tinham um verbo, corintianizar. Corintianizar é falar de depravação, era falar de um monte de coisa, mas são tempos passados, viu, irmão? Isso aí não tem mais nada a ver com o time Corinthians que tem agora. Então separe as coisas, nada de virar piadinha aí depois. Eles tinham problemas em relação aos dons espirituais, isso é interessante porque eles eram cheios dos dons. Você percebe que Paulo fala, não faltou nenhum dom espiritual para vocês. Mas vocês são meninos. Vocês acham, por exemplo, na época ali, o problema era uma super exaltação do dom de línguas. E algumas pessoas que se achavam mais espirituais que as outras por falar em línguas. E você tinha um problema sério ali que Paulo tem que escrever muitas coisas sobre isso. Enfim, vários problemas na igreja de Corinto. E Paulo, então, vai escrever o livro que você tem na sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios. É a primeira que está na sua Bíblia, mas a carta que Paulo enviou já era a segunda. A primeira que ele tinha mandado era para resolver aquilo que era previsível. Agora o negócio já está ficando meio estranho, né, irmãos? Agora já tem gente brigando, já tem cara pegando a madrasta, já tem a ceia, o pessoal ficando bêbado, já tem a galera se perdendo ali com os dons, então a carta já é grande, a carta já é cheia ali de repreensões e de histórias e de muitas coisas. Mas não acaba aqui a história de Paulo em Coríntios. As coisas continuam e Paulo envia Timóteo para Corinto. Timóteo, o negócio lá é pesado, vai dar uma olhadinha lá, porque o pessoal fica solto ali, parece que não dá certo. Então Timóteo vai lá, que eles precisam de ter gente perto. E Timóteo foi. Timóteo foi para a cidade e percebeu que a igreja não tinha disciplinado aquele cara, que estava tendo ali a questão de incesto, né, com a sua madrasta, e que estava crescendo muito um movimento anti-Paulo, contra Paulo, que já aparece em 1 Coríntios ali, pessoas que contestavam a autoridade de Paulo, pessoas que negavam o fato de que ele pudesse ter ali alguma autoridade sobre a igreja de Corinto, e que ele só aceitava a autoridade de outras pessoas. Então Paulo chega a notícia para ele fica sabendo que a coisa está pesada, o clima está pesado, e existe um movimento ali de divisão contra a autoridade do próprio apóstolo Paulo. E aí Paulo decide ele mesmo ir para Corinto, ir para a cidade, trabalhar e resolver esta questão pessoalmente. E aí Paulo viaja, chega em Corinto, e haverá um confronto de Paulo com esse homem, que não apenas ali tinha o seu pecado, mas parece que ele liderava esse movimento contra Paulo, de desacreditar Paulo, dizer que Paulo não tinha credibilidade para querer escrever o que fosse, para querer mandar o que fosse, para querer estabelecer o que fosse. E pelas cartas que nós temos na nossa Bíblia, nós sabemos quais eram as acusações que eram feitas contra Paulo. Por exemplo, que Paulo ministrava por dinheiro. É por isso que você vê Paulo se defendendo tanto, dizendo, olha, quando eu estive aí, eu trabalhei, eu fiz tenda dia e noite, não ganhei nada de vocês. Por quê? Porque ele está sendo acusado de que ele tinha interesses na igreja de Corinto, por ser uma igreja rica, por ser uma igreja numa boa cidade. Então, uma das acusações é, Paulo está por dinheiro. Outras acusações, Paulo é hipócrita, Paulo não é íntegro, Paulo fala coisas que ele não vive. Terceiro,
Paulo mente sobre o seu ministério, sobre a revelação que ele recebeu, sobre as coisas que ele tem feito pelo Evangelho, Paulo mente, não é verdade. Também diziam, Paulo não está à altura da cultura grega, da filosofia, da retórica bonita dessa filosofia grega dos coríntios. Paulo é muito simples, a mensagem dele é muito simples, ele é muito simplório, até a aparência dele não é grande coisa, a gente sabe que não era, do ponto de vista estético, Paulo era considerado alguém bastante simples nessa questão. E eles diziam, Paulo não tem credenciais apostólicas mesmo, cadê as cartas de recomendação de Paulo? Por isso que Paulo vai dizer, vocês são a minha carta viva, eu não preciso de nenhuma carta. Então essas coisas mostram o tipo de acusação que estava acontecendo quando Paulo chega ali para confrontar, e esse momento vai ser chamado de a visita dolorosa do apóstolo Paulo. A visita dolorosa não porque ele estava sofrendo este ataque, a visita se tornou dolorosa não porque existiam acusações de que ele estava por dinheiro, de que ele... Paulo era meio que acostumado com isso, isso acontecia em muitos lugares, mas aquilo que gerou maior tristeza em Paulo, e que tornou essa visita tão dolorosa, tornou essa visita tão amarga, é que quando ele estava lá, e ele foi confrontado por este homem com acusações, a igreja não ficou do lado dele. Quando Paulo foi, a igreja não se posicionou, a igreja meio que deixou elas por elas, o confronto acontecer, e Paulo então vai embora arrasado, arrebentado, quebrado, porque a igreja que ele amava, a igreja que ele fundou, a igreja que ele ficou lá quase 2 anos, investindo tempo e tudo mais, na hora em que as acusações se levantaram, na hora em que as coisas aconteceram, na hora da confusão, em que ele tinha dito para a igreja disciplinar aquela pessoa, a igreja não disciplinou, ou seja, já existia uma quebra de confiança, e quando ele chegou pessoalmente, pensando, bom, pessoalmente as coisas serão diferentes, nada acontece, ele é confrontado, e a igreja não toma o partido de Paulo, a igreja não fica do lado dele, e aquele rebelde, vamos assim dizer, acaba prevalecendo por um momento, e Paulo vai embora então arrasado. Paulo vai embora destruído. E isso é a coisa que mais feriu Paulo nessa história. Isso é o que mais entristeceu Paulo nessa história. E aí Paulo vai escrever uma carta. Essa carta está mencionada em alguns lugares de 2 Coríntios, por exemplo, no capítulo 2, versículos 3 e 4, no capítulo 7, que é chamada de a carta severa do apóstolo Paulo. Essa carta não está na Bíblia também, mas foi a terceira carta que Paulo vai escrever aos corintianos, aos coríntios, para Corinto. Essa carta severa, Paulo diz aí em 2 Coríntios que quando ele escreveu essa carta, ele estava em tribulação. Quando ele escreveu esta carta, ele estava em angústia. Quando ele escreveu esta carta, ele estava em tristeza. Quando ele escreveu esta carta, ele diz, eu escrevi chorando, eu escrevi em meio a lágrimas. De um coração partido, de um coração abatido, de um coração preocupado. É este Paulo que fundou a igreja. Primeiro uma situação de imoralidade, ele escreve uma carta. Depois notícias de coisas terríveis, ele escreve outra carta. Depois notícias de Timóteo, de que as coisas não estavam resolvidas, que havia um motim, que havia uma rejeição do apóstolo, a disciplina não acontecia, ele vai pessoalmente tentar resolver, e quando ele chega ele é confrontado, e as pessoas de quem ele mais esperava apoio, suporte, as pessoas de quem mais ele achava que haveria um posicionamento, ele se vê sozinho, ele se vê abandonado, ele se vê desprezado, ele vê todo o projeto, tudo aquilo que ele semeou, todos os meses que ele ficou naquela igreja ali, tudo parece que escorregando, tudo parece que vai se perder, por causa da posição dos coríntios e daquele homem que o resistia na igreja. E ele escreve essa carta severa, como foi dito, com lágrimas, dizendo que a igreja tinha que se posicionar contra aquela situação, que a igreja tinha que se posicionar contra aquela pessoa com disciplina, que deveria ser feito algo firme contra ele. Eu acho isso interessante,
Porque é nesse momento que chega o texto que você leu. Paulo envia a carta dele por meio de um homem chamado Tito. Essa carta severa ele entrega para Tito, e Tito vai até Corinto entregar essa carta para a igreja dos coríntios. E aqui, Paulo marcou com Tito de se encontrar para saber qual seria a reação da igreja. A igreja que o havia abandonado na hora H, enquanto ele estava presencialmente, como é que a igreja reagiria a essa carta? Como é que a igreja reagiria diante da dureza, diante da firmeza ali de Paulo? Mas a resposta daquela carta significaria o futuro da igreja em Corinto. Se aquela igreja ainda teria futuro, se aquela igreja ia virar um núcleo daquele cara que ia fazer as coisas do jeito que quisesse, ia virar uma igreja pagã, uma igreja totalmente imoral, entre outras coisas. Ou não, se a igreja com aquela carta iria falar, não, realmente nós precisamos tomar uma posição. E aí nós encontramos Paulo aqui nesse texto, nesse versículo. Olha agora o que diz o texto. Quando cheguei a Troade, que é o lugar onde ele tinha marcado com Tito, para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia, provavelmente para interceptar Tito num caminho. Olha o que esse texto significa, amados. Paulo marca num lugar com Tito, ao mesmo tempo ele começa a pregar o evangelho, e Deus começa a abrir as portas. Deus abre a porta do evangelho ali em Troade, mas Paulo desiste. Paulo vai embora. Como eu disse, essa é uma das histórias mais excepcionais da vida do apóstolo Paulo, porque Paulo, ele via a porta onde não tinha, ele dava um jeito de abrir porta onde não existia, e aqui agora nós vemos que Paulo está tão angustiado, Paulo está tão apreensivo, Paulo está tão triste, preocupado, por que não até ansioso, para saber a resposta de Tito, trazendo da igreja o que aconteceu, como é que eles reagiram, será que eles aceitaram bem, será que eles aceitaram mal, e não há respostas porque Tito não está lá. Isso faz com que Paulo vire as costas para um povo em Troade, onde a palavra está sendo pregada. Deus abre a porta, mas Paulo não está pronto para ela. Paulo está emocionalmente, espiritualmente, talvez fisicamente, incapaz de aproveitar aquela porta que Deus abriu. E o homem que escreveu depois em Filipenses, alegrai-vos no Senhor, agora está triste. O homem que disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, estava ansioso. O homem que disse em uma de suas cartas, aproveitem todas as oportunidades, agora está perdendo uma oportunidade. Isso fala muito de quem nós somos, amados. Porque Paulo, se você for viajar por onde Paulo andou, aquilo que ele fez a pé, as cidades que ele conseguiu plantar, igrejas, estabelecer a bandeira do evangelho, cidades que qualquer pessoa que olhasse falasse, é impossível ter uma igreja nesse lugar, é impossível essas pessoas se converterem a Cristo. E Paulo, no poder do Espírito ali, conseguiu proezas tão grandes, com um esforço tão grande, mas excepcionalmente aqui nós vemos o apóstolo prostrado, nós vemos o apóstolo Paulo quebrantado, nós vemos o apóstolo Paulo perdendo a oportunidade de pregar o evangelho. O Paulo que era o caça-oportunidades, uma porta se abre, uma igreja começa a florescer em Troade, mas Paulo não está bem para isso. Paulo não está resolvido em seu coração, ele está muito angustiado com essa história da igreja aos coríntios, e ele não consegue ficar ali, e ele vai embora. Se já aconteceu isso com você, de você ter grandes oportunidades, mas o seu coração não está pronto para aquele momento? É o que vai acontecer com Paulo aqui. Uma grande oportunidade surge, mas ele tem tanto peso no coração de outras coisas, ele está tão triste, ele está tão sobrecarregado com essa história, com esse vínculo com a igreja aos coríntios,
que isso tira a capacidade dele ministrar, isso tira a capacidade dele de continuar ali o seu trabalho, continuar ali aquilo que ele está fazendo. Mas olha o que acontece. Se nós terminássemos aqui, Samuel, o que aconteceu? Calma, ainda não vou falar agora. Mas acontece algo com Paulo, antes de ele receber a notícia. Olha o que ele vai escrever no versículo seguinte. Eu não sei o que acontece aqui entre um versículo e outro. Essas coisas que só Deus explica. Eu vou ler de novo. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente, em triunfo, em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Só até aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui, que Paulo está angustiado, ele perdeu a oportunidade, mas em algum momento, olha o que ele diz, mas graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. A NVI fala vitoriosamente, mas a palavra triunfo aqui é fundamental. Ela não deveria ter mudado esse sinônimo. Triunfo é muito mais do que uma vitória, na época romana, nos tempos bíblicos. Mas do nada, aquele homem prostrado, aquele homem com tantas situações pesarosas, que faziam com que em alguns momentos ele até se visse incapacitado de ministrar, de repente, no meio do seu caos, no meio da sua crise, no meio da sua luta, ele encontra espaço para gratidão e triunfo. E ele vai dizer, mas, os mas da Bíblia são sensacionais. A gente poderia fazer uma palavra só sobre os mas da Bíblia, né? Que uma coisa está ruim, né? Mas, Deus sendo rico em misericórdia, mas, quantos mas? E aqui está o mas deste homem triste, deste homem preocupado, deste homem caído, deste homem tão desanimado, mas há alguma coisa que faz com que Paulo ainda consiga ser grato, dizendo, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Há uma mudança de olhar, há uma mudança de perspectiva, há uma mudança de visão deste Paulo que estava olhando para a situação das cartas, do confrontamento, dos desafios, da rejeição, das falsas acusações, da imoralidade, da infidelidade dos seus cristãos ali em Corinto, mas de repente, tem um outro olhar que ele tem, que ele tira a sua visão de todo esse caos, e consegue se alegrar de novo, e consegue regozijar de novo, e o segredo do regozijo dele é esse, está nessa palavra triunfo. O que é essa palavra chamada triunfo? Tem a ver com uma festa romana, que acontecia na época do Império Romano. O imperador romano, depois de uma grande vitória, uma vitória internacional, não poderia ser uma vitória interna. Quando o imperador conseguia uma grande vitória numa batalha internacionalmente, ele recebia uma homenagem. Essa homenagem chamava-se de triunfo. Triunfo era essa festa em que o imperador chegava na sua cidade, né? Chegava ali em Roma, e era um grande cortejo de celebração, em que o imperador ia à frente. Aí você tinha os senadores, os magistrados, e no meio, ali os prisioneiros da batalha também, os inimigos que haviam sido vencidos, acompanhando ali o cortejo. As pessoas formavam suas filas, ou de suas janelas jogavam pétalas de rosas, jogavam perfumes, incensos cheirosos. É por isso que ele fala do bom perfume aqui. Então, Paulo, ele começa a olhar essa festa romana, que ele com certeza pelo menos uma vez assistiu, o imperador entrando vitorioso, os inimigos vencidos, a celebração, as autoridades em festa, a população aclamando, e aí depois vinha o exército vencedor junto naquele triunfo. Paulo olhou para aquilo e falou, essa é a igreja é isso,
A realidade espiritual é assim: em Cristo nós estamos em triunfo, Cristo vencendo. Ele começa a olhar todo aquele problema e diz: não é isso que define a igreja, não é isso que define o reino de Deus, não é isso que define quem eu sou. O que define quem eu sou é que eu vejo Cristo sendo aclamado, entrando num cortejo, numa celebração, e as pessoas jogando os seus perfumes, as suas pétalas, e o exército vencedor de Cristo o seguindo atrás dele. Então nós somos vencedores, o inimigo já vencido, o inimigo já derrotado. Então não importa o que está acontecendo, não importa a reação que vai acontecer, de certa forma, o que acontecer, qual for o resultado, Cristo ainda reina, Cristo ainda é o Senhor, Cristo ainda permanece vitorioso, Cristo ainda permanece em triunfo. Graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Se eles se arrependerem, Deus será honrado. Se eles não se arrependerem, Deus será honrado também, porque a sua glória é intocável, seus atributos não são destrutíveis, Ele permanece o mesmo. Então Paulo, no momento da sua maior crise, ele muda a sua visão, ele muda o seu olhar, ele muda a sua perspectiva daquilo que o estava roubando tanto, o cansando tanto, o aprisionando tanto, e coloca a sua perspectiva numa outra realidade, tão e mais verdadeira do que aquela realidade. Em Cristo nós sempre estamos em triunfo. É impressionante como essa chave vira. É impressionante como essa chave vira no coração de Paulo. E eu tenho visto isso acontecer em tantas vidas, em tantas pessoas. Às vezes eu tenho a oportunidade de testemunhar pessoas que estavam esgotadas no momento, e minutos depois parece que vem uma força de Deus sobrenatural. Isso acontece quando o nosso olhar muda. Às vezes a gente percebe pessoas que, por coisas pequenas, são destruídas, se quebrantam. E ao mesmo tempo outras pessoas, talvez como o Horácio da música, que mesmo naquele caos, ainda conseguiu ver o triunfo de Deus, o triunfo de Cristo, o triunfo da graça, e que não se prende apenas às circunstâncias, porque, irmãos, se nós somos bons numa coisa, é colocar os olhos numa circunstância e deixá-la aumentar no nosso coração. E a gente começa a dar proporções a algumas coisas que elas não deveriam ter, não poderiam ter. E elas vão se assenhorando da nossa paz, se assenhorando do nosso equilíbrio, se assenhorando da nossa estabilidade. E o convite de Paulo aqui nesta manhã para nós é: dê um passo para trás e olhe mais coisas, veja mais coisas. No momento que seu coração está ali, doente, destruído, frustrado, às vezes é hora de parar um pouquinho, dar um passo para trás e ver o cenário completo. Como se fosse um quadro que, se você chegasse muito perto, você está vendo um borrão apenas. E, nossa, a minha vida é um borrão, a minha vida é um borrão. Fala, dá 3 passos para trás que você vai ver que obra maravilhosa que está na sua frente. Você vai ver o desenho lindo, você vai ver as oportunidades, as belezas que estão envolvidas, inclusive na sua vida. Mas não, eu quero ficar aqui pertinho, colado, nariz no quadro. Aí fica anos e anos, borrão, 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 a vida é um borrão. Nessa perspectiva Mas dê um passinho para trás, você já vai ver um pouco mais. Daqui a pouco você vai ver uma paisagem. Mas acima de tudo, você vai ver um Cristo triunfante. Uma vitória que já foi conquistada. Uma guerra que já foi vencida. Onde a morte morreu na morte de Cristo. Onde Satanás foi vencido. Onde tudo aquilo que nos aprisionava eternamente foi resolvido. E que os problemas da vida, eles vêm e continuarão vindo, mas da perspectiva da eternidade, da perspectiva desta vitória eterna, eles são pequenos, amados. Eles são pequenos. O diagnóstico de uma doença, diante dessa perspectiva, é pequeno. Uma perda nessa perspectiva, é pequeno. Uma dificuldade financeira que você está vivendo, é pequeno. Mas tem que se ter essa perspectiva do eterno. A vida passa assim. A gente estava aqui domingo passado, enquanto a gente estava começando o nosso culto, o helicóptero de Kobe Bryant estava sendo destruído aos 41 anos. Morreu, acabou. É isso, a vida desaparece.
pergunta é, mas a vida é só isso? A vida é só o sucessinho na igreja de Corinto, dos coríntios, lá em Corinto? Paulo estava com muita proporção naquela história. E agora não, ele vê um Cristo triunfante e ele pode agradecer. Ele vê um Cristo triunfante e ele pode se alegrar. Ele vê mais, ele vê mais. A notícia chega para Paulo. Eu sei que vocês estão curiosos, né? Samuel, fala logo, meu. Não estou nem prestando atenção mais no que ele está falando. Estou só esperando acabar a história do Paulo aí, meu. Paulo recebe boas notícias. Que a igreja recebeu aquela carta severa, dura dele. E se arrependeu. E tomaram uma medida disciplinar contra aquele cara, né? Aquele cara que estava alimentando aquele motim, aquele momento. E a igreja o disciplina, a igreja reconhece ali a importância de Paulo na sua vida. E quando Paulo fica sabendo disso, Paulo escreve uma outra carta, que é 2 Coríntios na sua Bíblia. Só que eu falei de 4 cartas de Paulo. Na nossa Bíblia tem 2, porque as outras não eram para estar. Estas eram para estar. Até porque eram questões específicas daquela comunidade. Mas Paulo recebe a notícia, e aí Paulo vai escrever, e eu acho tão lindo, eu já estou quase encerrando, mas eu acho tão lindo quando você tem a perspectiva do triunfo de Cristo. Olha o que Paulo vai fazer agora nessa carta. Pensa assim, o cara que atrapalhou a vida dele por muito tempo, o cara que o confrontou cara a cara, o cara que trouxe um transtorno para a igreja em Corinto, que Paulo tinha semeado, que tinha investido, que exigiu cartas de Paulo, envolvimento, aí envia Timóteo, envia Tito. Olha o caos de transtorno que essa situação trouxe para Paulo. Falsas acusações que Paulo recebeu, um monte de coisa. Mas como a gente viu, o olhar de Paulo está no triunfo, está na vitória final de Cristo, está na eternidade, está naquilo que ninguém pode mudar. Cristo é vencedor e nós estamos com Ele, então venceremos eternamente. Mas olha agora a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 2 mesmo, versículo 6. Paulo começa a falar da disciplina que a igreja deu naquela pessoa. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Ou seja, se fosse a gente, né? Falou, tá leve ainda, já que está apertando, aperta mais aí, meu. Pega a forca, arrebenta esse cara aí, joga ele aí no rio, aí no mar Mediterrâneo e tal. Foi suficiente. Agora, ao contrário, isso aqui só quem tem a perspectiva do triunfo de Cristo pode falar. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Paulo está falando, a gente não quer o fim desse cara. A gente não quer que ele seja esmagado por tristeza na situação e a gente desista totalmente. Não. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções. Só consegue escrever isso aqui quem tem uma visão igual a de Paulo. Porque se a gente não tem essa visão dessa vitória de Cristo final e tudo mais, tudo vira importante, né? Ah, o Lucas falou mal de mim, vira um universo. Aí o Lucas veio e pediu desculpa, eu falei, vamos em frente, cara, tá de boa. Nós somos vencedores em Cristo. Não aconteceu, tá, gente? Não que eu saiba, eu estou só usando como exemplo, né? Aí alguém levanta, não, aconteceu sim, Samuel, naquele dia. Mas eu acho bonito como para Paulo, todo aquele transtorno, todo aquele peso, ficou tão leve. Só que não tem como ficar leve se você não tem essa perspectiva eterna. Não tem como ficar leve, fica tão pessoal, fica algo tão assim, parece que tudo se resume àquilo, que a gente jamais conseguiria dizer isso. Olha, consolem ele. Mostrem o amor de vocês por ele. Perdoem esse cara, a gente não quer perder ele. Olha que coisa inacreditável, parece que é outra história. Parece que é outro livro, parece que é outro Paulo. Mas não é um Paulo que agora o olhar dele está no triunfo. Eu sou vencedor, eu já estou... É a mesma coisa que alguém ganhou na Mega Sena,
e aí recebe uma demissão de um emprego que ganhava um salário mínimo. Você está demitido, não vai ganhar mais 1.000 e pouco por mês. Aí você acabou de ganhar na Mega Sena. Você fala, tá bom, tranquilo. Deus abençoe você, viu? Sua empresa, que você siga em frente, seja feliz. Por quê? Porque já há uma vitória tão grande. Aquilo que era impossível foi feito. Aquilo que era impossível foi conquistado. Por que eu vou, às vezes, me apegar a coisas tão pequenas, quando o que é grande, quando o que é sublime, já foi conquistado? Aí o Paulo pode dizer, e olha o olhar de Paulo. Paulo sabe que existe um trabalho satânico por trás. Há ardis do diabo por trás dessa história. E uma das coisas que eu acho mais interessante é quando é que Paulo entende a vitória nessa situação? Se fosse eu, talvez eu ia pensar, bom, ele foi disciplinado, expulsaram, vencemos. Paulo não entende assim. Paulo entende nesse caso que a vitória só vai acontecer quando esse cara for perdoado, amado e restaurado. E essa seria a grande e a verdadeira vitória de toda a situação. Porque ele percebe aquilo que ele falou lá em Efésios, né? Nossa luta não é contra a carne, o sangue, mas principados, potestades, príncipes das trevas. E aqui está Paulo vivendo isso na prática, fazendo isso na prática, que aquela confusão não era só da cabeça dos coríntios, era também uma força espiritual do mal que estava atuando, e essa força espiritual, como é que ela seria vencida? Com oração de poder? Nesse caso não. Tem muitos casos que você pode fazer oração, mas se não perdoar, não tem vitória sobre Satanás. Com muito jejum, tem muito caso que ajuda sim, mas nesse caso aqui, podia orar e jejuar o que quisesse. A única coisa que ia resolver, a única coisa que traria a vitória nessa história é: recebam de volta, amem, perdoem. O perdão é a vitória sobre Satanás aqui. Então a gente vê aqui um Paulo que consegue olhar mais além, perceber mais além. E sobre as nossas vidas agora, caminhando para fechar. Eu sei que tem muitas histórias que destroem o seu coração, o nosso coração. Às vezes você é frustrado em algumas coisas, e com o pastor, com a igreja, com pessoas, no seu trabalho, na sua família, em coisas que você investiu, coisas que você plantou esperando uma colheita, e aí você começa a perceber que parece que tudo está sendo colocado a perder, que tudo está desaparecendo, como Paulo que via aquela confusão, falou, puxa vida, não foi para isso que eu fundei esse projeto, não foi para isso que eu fiz isso, não foi para essas coisas que eu investi tanto tempo. E aí você se vê em situações assim, e isso começa a derrubar o seu coração, começa a destruir o seu coração. Aí outras portas, como Paulo, às vezes se abrem para você, mas você já não consegue mais, porque o que você já viveu foi o suficiente para tirar de você o sabor da vida, o desejo de aproveitar oportunidades, o desejo de se envolver, o desejo de continuar em frente, o desejo de querer mais um dia, e mesmo cansado seguir em frente. Talvez você é o Paulo da primeira parte, talvez o seu coração está carregado disso, e você mal consegue pensar em outras coisas que não sejam aquela situação, aquela história, aquele momento, aquela pessoa que feriu, aquela pessoa que frustrou, aquela família que fez aquilo, aquela igreja, e o seu coração está tão azedo, ou amargo, está tão estranho, que quando você olha já não tem mais brilho, quando você fala já não tem mais sabor, quando você vive, parece que há algo a se arrastar, e tudo que a sua vida sobrou são ansiedades. É o Paulo, veio a resposta, tão preso àquela situação, que parece que tudo se resume àquilo, até a hora que a gente leva os nossos olhos, e vê algo mais. Em nome de Jesus, que nessa manhã de domingo, uma manhã tão excepcional, 2/2/2020, que se você vê de qualquer lado, dá na mesma, né? Fiquei sabendo isso. Se você ler ao contrário, também é 2/2/2020. Então olha que dia especial, para a gente lembrar que nós temos que ter um olhar mais amplo, que a gente tem que olhar em outras direções, que a gente tem que saber que há um triunfo, e nós participamos dele. Cristo reina, Cristo entra glorioso, a celebração,
a vida, a vitória foi conquistada. E não é uma coisa ou outra que vai mudar essa realidade é eterna, essa realidade está consolidada, essa realidade, e você e eu fazemos parte dela. Eu e você estamos nessa comitiva, neste cortejo, nessa festa. Isso faz com que nós precisemos, irmãos, escolher bem aquilo que deixamos sobrecarregar o nosso coração. E talvez as maiores vitórias que eu e você precisamos conquistar na nossa vida, não vai ser uma vitória obtida só com uma oração, vai ser uma vitória obtida com perdão, vai ser uma vitória obtida com consolo, vai ser uma vitória sobre Satanás. Eu acho muito lindo que Paulo ainda inclusive fala Satanás, que é o chefão da turma, né? Uma coisa simples que parecia ser algo ali, mas que o perdão daquele cara, e o amor que ele recebesse, e a oportunidade que ele recebesse da igreja, seria uma vitória não sobre um demônio, seria uma vitória sobre Satanás, sobre o chefão, porque não há algo que vença mais o reino das trevas do que o perdão, do que o amor, do que a graça. Mas só consegue viver essa graça quem sabe que está em triunfo, só consegue viver essa graça quem sabe que já é vitorioso em coisas maiores, em coisas mais amplas. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Porque são coisas fáceis de falar, mas difíceis de fazer, né, irmãos? Mandar aquela mensagem para a pessoa que te feriu e dizer: olha, aquilo lá, está tudo certo, Deus te abençoe, vai em frente, como Paulo fez, seja feliz. Não, Samuel, se eu digitar isso dá até vírus no meu celular. Para aquela pessoa que há anos aconteceu e fica aquela pendência no seu coração, você não vai imaginar como será libertador enviar alguma coisa, liberar coisas do seu coração, porque é uma ilusão manter essas coisas no seu coração. Elas não resolvem nada, e não vão resolver nada, e não vão acrescentar nada, e pelo contrário, só vão fazer com que nessa área da sua vida o diabo seja vitorioso. Então, em nome de Jesus, que seja uma manhã diferente na sua vida, que seja uma manhã diferente na sua história, em que esse exemplo de Paulo possa nos ajudar a olharmos o triunfo de Cristo, e olharmos todas as coisas da nossa vida a partir desta perspectiva, a partir desta realidade. Feche seus olhos, vamos orar para que Deus me ajude, te ajude a dar passos concretos de liberação, de peso, de carga. Em nome de Jesus, que Satanás seja derrotado em todas as circunstâncias de nossas vidas. Senhor Jesus, triunfante, Jesus triunfante do Calvário ao túmulo vazio, triunfante sobre a morte, triunfante sobre o inferno, triunfante nas regiões celestiais, triunfante de todas as coisas. Nosso Jesus amado, obrigado por nos deixar participar do teu triunfo, da tua vitória, da tua conquista, do teu reinado. E saibamos que contigo, nós participando disso, podemos sentir o bom perfume. E participando de tudo isso, nós somos o bom perfume de Cristo. Como Paulo vai dizer depois, naqueles que se perdem e naqueles que se salvam. Porque em todas as circunstâncias Cristo permanece vitorioso. Que nós possamos olhar, Pai, que a nossa vida tem uma outra dimensão, um outro olhar, uma outra perspectiva, onde percebemos as grandezas do que fazemos parte, a grandeza do que foi conquistado por nós e para nós em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a diminuir a grandeza de algumas coisas, para as quais nós damos uma perspectiva tão grande, tão importante, e somos roubados em angústia, em ansiedade, em tristeza, em peso, quando o Senhor nos convida a olhar em primeiro lugar para o triunfo, e só depois, debaixo da perspectiva do triunfo, olharmos para as demais coisas, olharmos para as demais situações. Porque se nós fizéssemos isso, Senhor, se nós seguíssemos a Tua palavra sempre, como a vida seria abundante,
como a vida seria abundante em todas as áreas. Mas muitas vezes, Senhor, nós quebramos a cabeça e insistimos em olhar algumas coisas. Em nome de Jesus, coloca a realidade do triunfo no nosso coração e nos nossos olhos. Coloca a eternidade do triunfo diante dos nossos olhos sempre. E que seja por meio dela que nós olhemos os desafios. Que seja por meio dessa perspectiva que nós olhemos para as situações. Que seja por meio dessa perspectiva que nós olhemos para os ataques que sofremos, para as frustrações que sofremos, para as traições que recebemos, para tudo aquilo que passamos, que sem esta perspectiva seria tão mais doloroso, mas que por meio desta perspectiva se torna muito mais suportável, porque nós já conhecemos o final da história, nós já conhecemos o final de toda esta realidade, e por isso podemos celebrar, nos alegrar e liberar vida, liberar alegria, liberar perdão, liberar amor, liberar consolo, liberar encorajamento, liberar graça, liberar força. Por quê? Porque nós triunfamos, mas graças a Deus que sempre. Obrigado a Deus, porque Paulo, inspirado pelo teu Espírito, disse sempre. Não é de vez em quando, não é uma vez ou outra, nem a maioria das vezes, é sempre. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Ele triunfa em todos os momentos. O triunfo permanece quando nós estamos lutando, quando nós estamos em dificuldade, quando nós estamos perdendo do ponto de vista humano. O triunfo permanece. Senhor, não nos deixe esquecer disso. Que nós nos apeguemos a esta verdade e que ela seja o motor da nossa vida, seja o impulso da nossa vida para todos os momentos, e que nós possamos encontrar, como Paulo, neste triunfo, a resposta para todas as suas crises e o caminho para as coisas mais difíceis, como é o perdão, como é o consolo, como é o amor. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus.